E aí pessoal, tudo bom? Boa noite. Aqui é o professor Bruno, né? SW Curso mais uma vez, iniciando aqui uma aula de como foi que surgiu, né? Os avanços da tecnologia, mais precisamente aí computador, né? Falando do computador. Então, surgimentos e avanços da tecnologia, ok? Primeira geração de computadores. Aí aqui a gente tem aqui em cima uma palavrinha Colossus. E o que foi Colosso, minha gente? Colosso foi em 1943, no início da Segunda Guerra. Alan Turing foi recrutado de criptogramas e a equipe liderada por Tom Flores, que tinha sido incumbida para decifrar os códigos militares nazistas, um trabalho urgente e secreto, pois havia uma máquina alemã denominada Enigma. Beleza. Quem gosta de assistir filme de guerra já deve ter visto aí na parte as pessoas utilizando códigos, né? Mais precisamente os soldados usando códigos para se comunicarem, às vezes de luz, às vezes alguns códigos criptografados e outros papéis perfurados, uma série de códigos que durante a guerra são utilizadas para que o inimigo não possa decifrar o que eles estão comunicando, né? O que estão se comunicando, o seu inimigo está se comunicando. Então, o Colossus foi um precursor, foi, digamos assim, o início, né? O início dos computadores foi o que deu o combustível para se pensar no possível computador. E essa máquina denominada Enigma é justamente decifrar códigos, beleza? Então foi daí que começou o surgimento aí de um propulsor, né, propulsor para o computador. Isso aqui do lado que mais parece um armário, né? Parece um armário. Na verdade, tudo isso aí que vocês estão vendo aí é um computador, ok? Vocês estão vendo aí é um computador. Vamos lá. O Mac, né? Mac 1. Veja que se você olhar aqui direitinho nesse computador aqui ao lado, nessa imagem aqui ao lado, você vai ver algumas pessoas em frente a essa máquina gigantesca. O que seria essa máquina gigantesca aí? A máquina gigantesca aí é um computador, é o Mac 1. O Mac 1. Esse computador aí, ele tinha algumas características, beleza? Primeiro computador eletrônico desenvolvido sob o comando de Howard Aiken, né? Sua principal utilidade era calcular aritméticas, ainda de subrotinas integrais que calculavam funções logarítmicas, né? E trigonométricas. Gente, esse computador aí gigantesco, até para comparar pelo tamanho das pessoas que estão ali do lado, a única função desse computador era calcular. Imagine, isso mesmo, uma calculadora, certo? Comparada com essas calculadoras que aí no seu bolso. O Mac 1, ele tinha cerca aí, ó, de 17 metros de comprimento, 2,5 metros de altura e pesava cerca de 5 toneladas. Efetuava cálculos entre 5 ou 3 a 5 segundos. Então imagine uma máquina gigantesca dessa, né, para que você possa calcular, fazer cálculo, esses cálculos que você faz hoje na sua calculadora ou até mesmo no seu celular. Vamos passar aqui o slide e aí você decora essa partezinha aí que o Mac 1 foi o primeiro computador eletrônico, certo? Eletrônico da história. Olha só, comparando essa grande sala aí, esses montes de cabos, esse monte de cabos que vocês estão nessas imagens, tudo isso é um computador. Exatamente, tudo isso é um computador. Bem diferente do computador
que a gente vê hoje, está acostumado a ver hoje, né? Esse computador é o ENIAC. Ele é o primeiro computador digital eletrônico de escala concebido por John Paul, né, e John Malkin, de artilharia, beleza? O ENIAC, ele era composto por 17.468 válvulas e além de 1.500 relés. É um grande número de grande número de capacitores, né, resistores e outros componentes. Estamos falando agora nesse momento, quando a gente falou ENIAC, Colosso, Mach 1, esses computadores são computadores de primeira geração, ok? O que quer dizer primeira geração? São os primeiros computadores que foram criados, vieram surgindo ali em meados de 1940, né, na Segunda Guerra Mundial. Em meados da Segunda Guerra Mundial. Vou continuar aqui com o nosso slide. No total, esse computador, o ENIAC, ele pesava 30 toneladas e era tão volumoso que ocupava um grande galpão. Construir esse monstro, né, esse gigantesco computador, ao exército americano, 468 mil dólares na época, beleza? Em 1957, o primeiro computador a chegar no Brasil, certo? Quando eu digo a chegar no Brasil, porque veio de fora para o Brasil, certo? Foi o 1200. Esse computador aí que mais parece um armário de cozinha, né? Tá aqui a imagem dele aqui do lado. Parece mais um armário. Foi o primeiro computador ao chegar no Brasil. É o Univac 1200. Vamos ver algumas características desse computador. O primeiro computador a chegar ao Brasil foi o Univac 1200, da primeira geração de computadores, adquirido pelo governo de São Paulo. E ele servia para calcular o consumo de água na capital. Equipado com 4.500 válvulas, fazia 12.000 somas ou subtrações por minuto, 2.400 multiplicações ou divisões. Veja que sempre os computadores eles são ligados a cálculos nessa primeira. Só cálculos, cálculos e cálculos, ou decifrar códigos feito o enigma, né? Mas é mais basicamente para esse tipo de função, certo, gente? E esse aí foi esse computador, é o Univac, tá aqui do lado da imagem dele, mas parece uma cozinha, né? Bacana. Passando para a segunda geração de computadores, vamos falar, se você não sabe o que é válvula, eu falei que um computador é equipado com um monte de válvulas. Vamos aqui, ó. 4.500 válvulas, o nosso computador aí, Univac 1200. Então, se você não sabe o que é uma válvula, vai saber agora. Olha a válvula aí, gente. Olha a mão do cara segurando essa lâmpada aí, né? Para nós aí hoje em dia isso aí é praticamente uma lâmpada. Mas aí é basicamente um computador continha pelo menos um Univac ali continha 4.000 válvulas dessas daí. Gente, olha a mão do cara segurando a válvula. É muita válvula, 4.000 válvulas dessa aí para um computador funcionar é muita válvula, beleza? Então o que é que a geração de computadores, qual é a principal característica da segunda geração de computadores? Veja só, as válvulas, que é essa lâmpada gigante na mão do cara, estava fazendo a comparação com a lâmpada, foram pelos transistores, que são essas pecinhas minúsculas que a gente encontra aí em televisão, rádio, computadores. Até hoje alguns equipamentos eletrônicos ainda tem esses transistores aí. Qual foi a marca da, da passagem da primeira geração para a geração de computadores? Justamente, na primeira geração de computadores, eles eram enormes, grandes, serviam apenas para calcular. E aí, tinha essas válvulas que tinham maior e baixa durabilidade, queimava sempre. E aí, com a troca dessas válvulas pelos transistores, aconteceu uma coisa maravilhosa, que foi o que? Menor consumo, menor preço, menor tamanho e maior durabilidade. Se os transistores são menores, os computadores também diminuíram, é lógico, né? Os transistores, o tamanho dos computadores diminuíram consideravelmente. Nesse período surgiu o armazenamento em disco, possibilitando ao usuário acesso mais rápido aos arquivos desejados, tá bom?
O primeiro computador fabricado no Brasil, esse é fabricado no Brasil, foi o Zezinho. Isso mesmo, você não ouviu errado não. Zezinho foi o nome que deram ao primeiro computador que foi criado no Brasil, né? Brasileiro tem essa onda. Aí, ó, o Zezinho é considerado o primeiro computador brasileiro totalmente projetado e construído no país. Ele foi projetado e construído pela ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Então vamos lá. Em 1965, aí a internet já estava começando a ser ali projetada pela DARPA, né, que você viu na internet. A de computadores, ela se destacou porque ela começou a utilizar vazamento de disco, já, os computadores já eram menores, né? E aí veio a terceira geração, ela veio com a substituição dos transistores pela tecnologia de circuitos integrados, ou seja, melhorou capacidade de armazenamento como a gente falou, com armazenamento de disco e diminuição do equipamento eletrônico, certo? Os transistores e outros componentes eletrônicos são miniaturizados, ou seja, diminuíram bastante daquelas fotos que a gente viu no início, do ENIAC, né, e do Mach 1. A IBM, né, que é uma empresa que trabalha com computadores desde o início, bem antiga aí, a IBM tenta e impulsiona a indústria de software. Os custos caem, os sistemas operacionais sofisticam. Em 1970 vem a quarta geração de computadores. Olha só, aqui a gente já tem a imagem do Apple Computer, né, que é o Apple I, ainda com caixa de madeira ainda, ali o teclado bem saliente, não tinha tipo de computador ligado na TV, tinha a máquina de Xerox já ligada a um computador ali, já, essa parte de baixo aqui que vocês estão vendo aí, essa caixa grande é uma máquina de Xerox, tá bom? E do lado marronzado aí de madeira é o Apple. Então, eu recomendo a você que não assistiu o filme Steve Jobs, coloque aí no YouTube Steve Jobs, filme, e vá ver a história desse grande homem que revolucionou. Se você hoje está me assistindo aí na telinha de um computador ou de um, alguém proporcionou isso para você, e aí o surgimento dos computadores começaram a se parecer mais com o que eles são hoje através do nosso amigo Steve Jobs, tá bom? A quarta geração de computadores, gente, ela se caracterizou pelo uso do microprocessador. O microprocessador é a CPU, Central Processing Unit, ou Unidade Central de Processamento, certo? O computador começou ao invés começou a pensar, isso mesmo, o computador pensa. Começou a pensar, ele começou além de ter o armazenamento em disco, aí você fazia uma função para que o computador pudesse pensar o que você queria executar no computador, e ele ia lá, buscava a informação lá no HD, digamos assim, né? Ou no disquete, e você começava a trabalhar aquelas informações, e aí e tudo mais, que a gente vai ver na aulinha de hardware, beleza? Por enquanto a gente está na história da computação. Então, vamos falar só de história, depois a gente vai falar de hardware. Então, gente, a quarta geração de computadores, ela se caracteriza pela questão da CPU, né? E CPU, para você que não sabe, não é aquela caixa do gabinete do seu computador, beleza? Fica dentro do gabinete, lá na placa-mãe. Você vai ver isso na aula de hardware. Vamos aqui. 1975, né? O Altair 8800 e a Microsoft. A Microsoft, né? Logotipo da Microsoft aí. Alguns computadores algumas marcas, né, que fizeram sucesso em 1975. Daqui, ó, o primeiro computador pessoal vendido originalmente um kit através da revista norte-americana popular Electronics. Os projetistas pretendiam vender apenas algumas centenas de unidades, tendo ficado surpresos quando venderam 10 vezes mais o previsto para o primeiro mês. Isso mesmo, isso aqui é um computador aqui em cima.
mais um computador, e aqui a Microsoft, a logomarca da Microsoft. Apple II, eu mostrei lá a imagem do Apple 1 e aqui é o Apple II. Veja só, ele já está bem bacaninha, bem bonitinho, já vem com tela, já vem entrada aqui para disquete, né? Um teclado, mas ainda não tinha mouse. Isso mesmo. E aqui a tela ainda funcionava com apenas a tela preto e branco. Ela não tinha as cores que nós temos hoje nos computadores. Aí, ó. Steve Jobs e Steph Curry, né, lança um computador para uso doméstico, que é o que a gente chama hoje a sigla PC, Personal Computer, né, o computador pessoal. Lança um computador para uso doméstico com teclado e tela. O Apple II é o primeiro aparelho, foi vendido em 16 de abril de 1977. Isso é uma curiosidade, não é isso? Mas aí, olha esse computador como ele já está bem diferente da geração, né? Aqui já está bem parecido com os dias de hoje. O primeiro computador pessoal da IBM, olha lá. Eu falei que a IBM é pioneira, até mais bonitinho do que o da Apple, né? Bem mais compacto, branquinho, pá. A tela ali já tem algumas cores já impressionando. E também tem ali o disquete integrado ali, bacana. A IBM, né, Internacional, essa aqui é o que significa IBM. International Business Machines anuncia seu primeiro computador pessoal, primeiro com o sistema operacional MS-DOS. A Microsoft, com teclado maiúscula e minúscula, permitia a expansão de memória e usos de periféricos. Periféricos, para quem não sabe, gente, são algo que você pode conectar ao seu computador. Por exemplo, o teclado é um periférico, o mouse é um periférico, a impressora é um periférico, tá bom? Então vamos lá. Windows 1.0, Windows 1.0. A Microsoft anuncia a edição do Windows só então 2 anos após o anúncio, em 20 de novembro de 1985, o Windows 1.0 foi lançado. Hoje o sistema operacional Windows é o sistema que é mais utilizado pela população, pelo menos no Brasil, a maioria das pessoas utilizam até hoje. A versão mais recente é o Windows 10. Apple Macintosh. O Apple Macintosh é um projeto do Steve Jobs. Ele criou a Apple e aí, em um determinado período da vida dele, ele foi demitido da empresa, da própria empresa. E aí, nesse período da própria empresa, ele tinha um projeto paralelo que era o Mac. E aí ele começou a trabalhar mais nesse Macintosh, que é esse computadorzinho que está aí na imagem. Esse computadorzinho aí, gente, já vinha, diferente dos outros computadores, ó, com uma tela, teclado, mouse e um aparelhozinho ali para você, né? Bacana. Em 24 de janeiro de 1984 surgiu o Macintosh, o primeiro computador com uma interface gráfica navegável usando ícones, janelas e mouse. Ou seja, ele já usava janelas, você já tinha acesso ao mouse. Cara, a tecnologia era de ponta aí, tecnologia bacana. Aí ela também se comunicava com você através da interface, né? Olá, tudo bem? Tinha jogos para você jogar. Foi uma coisa que revolucionou, porque os outros computadores não tinham isso. Os outros computadores era algo muito simples, preto e branco, não tinha mouse, aquela coisa, né? E aí, a partir que esse tipo de computador pessoal foi lançado, começou a chamar mais a atenção das pessoas e foi muito bem aceito pela população. Aqui algumas empresas de software, né? Que surge a Free Software, softwares gratuitos, né? Foundation, né? Para promover softwares gratuitos e restrições à cópia. A Free Software Foundation são sem fim lucrativos de lucros com a missão mundial de promover a liberdade de usuários de computador. Da quinta geração, ela é a que está mais próximo de nós hoje em dia, não é isso? A quinta geração de computadores, veja só a imagem desse computador, já é uma imagem de um computador mais aí parecido com a cara de hoje em dia, né? Já com o gabinete ali do lado,
uma tela bem arrojada, o mouse, teclado. E aqui as características da quinta geração. Olha só, quais são essas características? Inteligência artificial, processadores multitarefa, né? Reconhecimento de voz. Você hoje fala no seu smartphone e ele vai lá e busca as informações, né? Redes de alta velocidade, computação móvel, processamento mais mobilidade, mais comunicação sem fio, Wi-Fi, né? Estamos falando do Wi-Fi. Gente, hoje em dia tá tremenda. Você consegue fazer praticamente tudo hoje com um computador ou um smartphone. Então a quinta geração aí tem o uso de tablets, computadores, smartphone e todo tipo de meio que você possa utilizar para acesso, comunicação de voz, inteligência, mobilidade, rede sem fio. Cara, essa é a quinta geração. Essas são as características da quinta geração e estamos aí finalizando essa aula de hoje de a tecnologia, né, o avanço da tecnologia mais específico na parte da computação. Eu vou terminar essa aula e vou completar ela mostrando um vídeo para vocês lá no WhatsApp, tá bom? No grupo de vocês. Vou terminar aqui. Comenta o que você achou da aula. A aula hoje só foi mais uma aula assim para jogar informação na cabeça de vocês. Para quem não sabia que existia a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta computadores, não sabia quem era Steve Jobs, assiste o filme do Steve Jobs, beleza? Assiste e comenta no WhatsApp. Você comenta qual foi a geração de computadores que você mais achou interessante, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, qual foi mais importante para a mudança da informação, né? Então, deixa seu comentário, vai lá, fala com o professor, e teu comentário que é para a gente poder interagir e vamos fazer uma live, poder conversar e discutir sobre as gerações de computadores, tá bom? Falou? Um abraço, boa noite a todos vocês.